Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical Hora de Saúde. Hora de Saúde que é gerado para todo o estado do Pará pela TV RBA e para o mundo inteiro pela internet, tvrba.com.br ao vivo, no mundo inteiro. Eu estou cansado de falar que um amigo meu da Noruega ligou para a gente que estava nos assistindo e um amigo meu na Copa do Mundo nos assistiu na Rússia. E agora o meu convidado, que passou um tempo no Canadá, vai dizer para os amigos dele que vão nos assistir no Canadá. Isso vai ser muito bom. E esse programa é para falar de saúde, do que se faz de melhor no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente em Belém. E por causa disso, nós temos hoje mais um convidado super especial, Dr. Sérgio Costa. Sérgio Costa é cardiologista, ritmologista, formou em 92 na Universidade Federal do Pará. Não foi meu aluno, foi aluno do professor Oswaldo Forte, que fazia parte da cadeira comigo, do saudoso professor Forte, e depois fez residência na USP, em São Paulo, no INCOR, fez cardiologia, depois fez arritmias. Voltou para Belém em 2000, foi para o Canadá, 2000 ou 2000? Quando eu voltei para Belém, eu primeiro fui para o Rio de Janeiro. Lá para o Rio de Janeiro, fazer só eletrofisiologia. Eletrofisiologia cardíaca. Eletrofisiologia, que eu já vou perguntar para ele o que é. E depois foi para o Canadá fazer... Ele fez doutorado na USP, fez pós-doutorado no Canadá. O Sérgio tem a titulação de professor doutor porque tem doutorado. E é, assim, um dos maiores orgulhos nossos aqui em Belém. Até porque eu me considero amigo dele. Sérgio, a pergunta número 1 é aquela da minha vizinha, para explicar para os nossos telespectadores. O que é a eletrofisiologia cardíaca? E obrigado por ter vindo. Obrigado. Primeira coisa, agradecer o convite, né? Obrigado pelo convite, ter o privilégio aqui de conversar com o professor Eduardo sobre um assunto que é do nosso dia a dia aí há mais de 20 anos. Certo. Eletrofisiologia cardíaca é o estudo do sistema elétrico do coração, né? O doutor Eduardo sabe bem que o coração é um órgão muscular oco e que por dentro desses músculos passam os fiozinhos elétricos. Certo. Né? E esses fiozinhos elétricos é que fazem o coração bater, que dão um automatismo cardíaco. Certo. E esses fiozinhos elétricos, por algumas vezes, apresentam algumas anomalias, algumas alterações que levam às arritmias cardíacas. Certo. Né? Que as arritmias cardíacas podem ser as arritmias que fazem o coração bater lento, que são as arritmias cardíacas chamadas bradicardias. Bradicardias. As bradicardíacas. E tem as arritmias que fazem o coração acelerar, que são as taquicardias. E o eletrofisiologista é um médico cardiologista com especialidade na eletrofisiologia cardíaca, na parte desse estímulo elétrico específico do coração. Certo. Você sabe muito bem que a medicina hoje em dia está muito evoluída, está muito específica. A gente não consegue mais tomar conhecimento de tudo que acontece na evolução. Ela está extremamente especializada. E o eletrofisiologista ele se especializou no sistema elétrico do coração. Ele é o cara que lida ali como se fosse um eletricista do coração. Eletricista do coração. Muito bom isso aí. Eu sou de antes, né? Eu sou um pouquinho mais velho que você. Eu sou de antes da eletrofisiologia. Quando eu era residente do Dante Pazanese, eles estavam começando lá, tinha um médico chamado Júlio César Gizzi, que eu fazia hemodinâmica, e a gente tinha que dissecar a artéria, veia para entrar. Naquela época não tinha introdutor. Não tinha introdutor. A gente tinha que dissecar. E eu dissequei algumas vezes a perna para ele pegar a veia e chegar lá no coração. Eu lembro depois, um dia, com o Ângelo Paola na escola, que é outro membro da área, já na Escola Paulista, dizendo assim, tem um catéter que é hexapolar. Era uma coisa assim fantástica.
tá? É igual a TV a cores, quando chegou uma coisa assim, a gente ficava maravilhado. Então, me fala uma coisa. Hoje, eu trato todas as arritmias por eletrofisiologia? Ou ainda tenho aquelas que eu tenho que tomar remédio? Hoje em dia é possível se tratar todas, contando que tem indicação de tratamento eletrofisiológico, ou por remédio, ou através de uma ablação, que nós vamos conversar posteriormente, né, que seria o tratamento curativo das arritmias. Certo. Mas todas as arritmias, hoje em dia, são possíveis se tratar ou medicamentosamente ou através de um procedimento invasivo chamado de ablação. Certo. Que a gente vai... Sérgio, eu acho, você confirma, as primeiras vantagens são as taquicardias, aquelas geradas no ato, as taquicardias paroxísticas supraventriculares, causadas pela doença de Wolff-Parkinson-White, causadas geralmente, às vezes sem uma justificativa lógica, a pessoa tinha crises de taquicardia. Foram as primeiras a serem tratadas por ablação, mas a ablação, primeiro tu diz o que é. Ablação. As primeiras taquicardias tratadas através de catéter foram as ablações do nódulo AV. Nos pacientes que tinham taquicardias supraventriculares, não existia tratamento. Não existia tratamento. Não, a gente colocava a gente não, né? Eu não sou dessa época. Mas se colocava-se um catéter, lá dissecava-se a veia, colocava-se o catéter do coração do paciente e ligava-se um aparelho e se dava um choque. Era uma chamada de fulguração. E você provocava... Fulguração. Dava um chocão, queimava aquela parte e aí se colocava o marca-passo. Marca-passo. Praticamente queimava o sistema todo. Aí, a partir no final da década de 80, início da década de 80, começaram a aparecer as ablações por radiofrequência, que já é um procedimento mais sofisticado. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que isso é histórico. Eu sou de uma época que, quando eu era residente do Dante Pazanese, o doutor Egípio já tem, uma época, ele queria cortar com bisturi o sistema elétrico. E não dava certo, porque o sistema elétrico é músculo especializado. Então, ele abria uma cirurgia cardíaca, o pessoal ia lá procurar onde estava passando o estímulo elétrico e ele cortava com bisturi. Naquela região, cortava, dava um ponto no lugar para não ficar sangrando e fechava. E no pós-operatório o paciente estava com taquicardia. Né? Houve um tempo para o pessoal descobrir, pessoal, isso não é fio elétrico, isso é músculo especializado que passa o estímulo. Então, não funciona isso. Depois disso, veio a ablação. Né? Isso aí é início dos anos 80. A ablação chegou no início dos anos 90. Isso. É isso. Exatamente. Por catéter. Quando começou a ablação, já foi por catéter? Era por um catéter, mas não chamava ablação, chamava de fulguração, porque era um choque. O chocão. Era um chocão. Agora, a ablação, quando ela começou, realmente, foi por catéter e a radiofrequência. É um aparelhinho que emite uma radiofrequência semelhante ao do bisturi elétrico. Certo. Então, ele provoca um aquecimento no tecido. Esse aquecimento é que provoca as alterações das propriedades elétricas do coração. E dá uma queimadinha. É uma queimadinha bem superficial. Eu lembro que um dos comentários foi assim, numa área menor do que um botãozinho de colarinho, né? Exatamente. Uma é bem pequenininha, uma área bem superficial, tanto de extensão de superfície como de profundidade. Então, isso aí cura a arritmia, porque o sistema elétrico ele é microscópico, ele é muito pequeno, isso cura a arritmia, mas não provoca nenhum dano no músculo cardíaco do paciente. Que legal, isso aqui é legal. Que legal. Eu tenho os meus pacientes que fizeram ablação, praticamente todos curaram, principalmente as crises de taquicardia, que eram... É só Wolff que dá crise de taquicardia? Não. Existem várias entidades que provocam as taquicardias, né? Existe as que a gente chama de, o que é mais comum, inclusive, são as duplas nodais, né? O paciente, em vez de nascer com um sistema elétrico de condução, que liga a parte de cima com a parte de baixo, né? Chama de nó ventricular, ele nasce com dois. E aí dá um curto-circuito. Tem o normal e um que vai por fora. Exatamente, ele tem dois. E aí ele dá um curto-circuito e provoca taquicardia. Essa é a taquicardia mais comum. Tirando a fibrilação atrial. Certo. Tirando a fibrilação atrial. Essa que chama de taquicardia de reentrada? De reentrada nodal. Reentrada nodal. Reentrada nodal, porque ela faz uma reentrada ali no nódulo AV. Essa é a taquicardia mais comum para se fazer as ablações. Aí vocês procuram onde está passando o estímulo e queima. Exatamente,
O paciente levanta da mesa curado. Ele sai curado. Sai curado. Sai curado. O índice de sucesso é quase 100%. Quase 100%. E o paciente não precisa mais tomar remédio para arritmia, fica Puxa. realmente curado. É uma das áreas realmente da medicina, da cardiologia, que cura. Porque o paciente não fica com nada dentro dele. Acabou o procedimento, você tira tudo. Hoje mesmo, a paciente, quando eu fiz uma ablação hoje, ela acordou e falou, doutor, ficou alguma coisa minha? Eu falei, não fica nada. A gente tira tudo. E o paciente não precisa tomar mais remédio, fica curado, não vai ter mais arritmia. É um negócio interessante. Quando eu era residente, a arritmia era remédio de vida toda. Né? E a gente usava mildarona, e a mildarona dava impregnação no olho, dava fibrose no pulmão, a pele ficava escura. Azulado, o rosto fica azulado. O rosto azul. Eu tive um professor que ficou igual o Avatar, azul. Lá no ICO nós tínhamos muito isso, paciente chagásico. Lá tinha muito paciente chagásico, tinha o mildarona durante muitos anos, eles todos eram azulados. Azulados mesmo, igualzinho. Esse lá, meu professor na Escola Paulista, ficou igual o Avatar mesmo, ficou azul. Ele parou com 2 anos para voltar ao normal. Então, a mildarona, que era o super remédio que a gente usava a vida toda, hoje eu sempre falo para os meus alunos, a mildarona continua um super remédio, mas não é para a vida toda mais. Não, e cada vez mais restrito o uso da mildarona, porque é um remédio que tem um efeito muito forte, e os efeitos colaterais, como você falou, tireoide principalmente, tireoide, retina. Retina, fibrose pulmonar. É terrível. Se você lê a bula, é um livro praticamente que ninguém tem que ter decorado. Não dá vontade de usar. Não dá vontade de usar. Hoje em dia só se usa realmente em casos extremamente restritos. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta interessante, Sérgio. Eu sou da época que tinham 40 antiarrítmicos. Hoje, a gente trabalha com 2, 3. Por quê? Aqueles remédios não funcionavam? Eles funcionam, Eduardo, eles funcionam. Mas com o advento do tratamento curativo, não valeu mais a pena. A gente tem usado basicamente naquelas situações, das arritmias benignas, que não precisa fazer o tratamento curativo e que é mais para melhorar sintoma mesmo. A gente fica mais usando mais beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio. Quinidina, por exemplo, saiu. A quinidina praticamente saiu. Ninguém usa mais, né? A quinidina praticamente saiu. Aí, no lugar da quinidina, que era usar muito para fibrilação atrial, hoje tem a propafenona, né, que a gente usa muito mais a propafenona no paciente que tem um coração normal, fibrilação atrial paroxística principalmente, um coração normal, e aqueles pacientes que têm uma disfunção ventricular, porque a quinidina, a propafenona, ela tem um efeito de inotrópico negativo, né? Então, nesses pacientes que têm uma disfunção ventricular e fibrilação atrial que precisa tomar remédio, a gente prefere usar mildarona nesses casos, como eu falei, que são os casos bem restritos. Bem restritos. Bem restritos. São poucos pacientes que têm a indicação de fazer. Eu geralmente converso contigo, com o Ed, com o Kleber, para perguntar o que é que eu vou fazer agora. Já que... Olha, basicamente, hoje em dia... Essa evolução dia, foi uma coisa fantástica. Né? A mildarona, hoje em dia, que é o Ancoron, né? Que é o mais comum, é um remédio que a gente tem usado mais realmente para pacientes que têm disfunção ventricular esquerda e aqueles pacientes pós-infarto com arritmia ventricular, com disfunção ventricular esquerda. É o paciente que tem arritmia, mas está doente do coração. Exatamente. Então, Me fala outra coisa, Sérgio. Essas arritmias, elas hoje curam mesmo, né? Mesmo. Você faz, coloca... Deixa eu te fazer uma pergunta que é importante. Aqui em Belém, a gente tem isso no serviço público ou não? Olha, nós tínhamos um serviço de tratamento de arritmias cardíacas lá no Hospital Ofiloiola, há muitos anos lá com o Eduardo Mendonça, com o Luiz Abílio. A gente tratava toda a parte de arritmia cardíaca, de marca-passo, a parte de ablação. Fazíamos, inclusive, a ablação da fibrilação atrial. Chegamos a fazer lá, que é uma ablação mais complexa, mais sofisticada. Mas aí ele passou agora para o Hospital de Clínicas, né? O Hospital de Clínicas, ele faz toda a parte de tratamento das arritmias, das bradiarritmias, com a colocação do marca-passo, faz também o tratamento das taquiarritmias, mas que eu saiba são as taquiarritmias mais simples, as ablações mais complexas, fibrilação atrial, pelo Sistema Único de Saúde, não se faz aqui na região norte. Aqui em Belém? Aqui em Belém, eu acho que na região norte inteira, não tenho conhecimento disso. Certo, isso é importante saber. A gente está... Vamos fazer um intervalo?
Já? que eu quero já, por incrível que pareça, que eu quero começar a discutir contigo fibrilação atrial, tá? Pessoal, um instantinho que a gente volta já já. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.